Vamos nós para mais um videozinho. Como vocês devem estar a reparar, isto hoje está a ser sempre a abrir. Sempre a andar. Se eu tivesse ido trabalhar, em princípio nada disto estava a acontecer. Mas pronto. O trabalhinho disse-me, hoje vai chover. E eu só vejo o sol a nascer. Pronto. Entretanto, amanhã supostamente vou trabalhar e por isso não vou ter tempo para fazer estas coisinhas. Lindas, 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 que é eu falar comigo próprio. Nesta noção de que, ao ser partilhado na internet, estarei a falar com mais alguém. Mas eu estou desligado dessa noção. Por uma única razão. As pessoas não estão presentes e por isso eu sinto-me mais à vontade em ser tudo aquilo que seria com elas, contudo, com muitos mais cuidados, digamos assim, na forma como ia tentar transmitir as coisas. E pronto, entendendo que elas provavelmente não iam parar, era fixe. Não é? Se toda a gente fizesse isso para que todos, era espetacular. E, portanto, tomar notas das coisas que gostaria de intervir. Para depois, pronto, intervir de uma forma mais clara e mais exata. E, portanto, toda a gente perceber a sua intervenção. Sem interromper a pessoa que está a desenvolver um pensamento qualquer. Para tentar explicar, seja lá o que for. E nisto para dizer o quê? Isto para dizer que já dizem que o que é bom é trabalhar. E, antes de tudo, o que é bom é saber escolher um trabalho que lhe possa dar alimento e que, pronto, e que seja não só uma espécie de sustento, mas também uma forma de enriquecimento. Todos nós temos que nos enriquecer de algum modo, de nos tornarmos melhores, de algum modo, melhores analistas da realidade, nesta noção. Tão simples quanto uma qualquer canção. Hoje está-me a dar para a poesia. Ora bem, e eu queria ir ao encontro do lado daquela coisa do pecado, nesta noção, pronto, em que na associação da realidade, não é? E na confusão que a realidade está a ir, na transformação na sua própria transformação, existem vários indicadores que se podem associar a estas questões que estão associadas à religião. E, portanto, antes de tudo, às ações que as pessoas, pronto, uma vez mais, criticando a religião foca-se num Deus. E a partir desse momento, pronto, perdeu todos os valores que importam para que a comunidade saiba viver em paz. Porque já está Deus em causa, é Deus e não a comunidade. E, portanto, pronto, nesse sentido, era porreirinho que, pronto, existem algumas noções de pecado neste sentido de que há um abuso, tal como havia um abuso nas notícias. Mas as notícias são boas, mesmo sendo horríveis, pelo menos dá-nos a sensação da realidade que está a acontecer. Pronto, isso dá-nos, para alguns, dá um certo conforto e para outros, inquietação. Contudo, até pode dar as duas coisas ao mesmo tempo. Contudo,
é que as religiões, o conteúdo religioso de qualquer religião vai ao encontro das pessoas, só. E da forma de estar das pessoas e das escolhas das pessoas perante eventos ou valores que podem surgir na realidade via a interferência de outros, aleatoriamente. Que podem ter nome ou não. Contudo, aquilo são historinhas, uma espécie de historinha para sensibilizar questões, humanísticos, mas que lá está, como o foco é algo que é inatingível e inexpressivo, Deus não pode ter expressão, não? Como tal, em princípio, o foco peca logo ali. Há um pecado nesse aspecto. A comodidade, como o conceito religioso de uma coisa que é absoluta, em princípio temos que considerar todas as comunidades do mundo, sem exclusão, como integradas na mesma ilusão. Sendo ou não sendo, porque isso não é. Isso nem nós podemos escolher perante Deus. Tanto faz. E é por isso que é bom entender que os conceitos de pecado, de algum modo, está associado a todas as ações que, de algum modo, vão ao encontro de um tirar de proveito em prol de satisfação. Portanto, para termos uma noção mais aproximada desta noção, é que alguém que vai a uma prostituta, ele não está a tirar proveito dela. Ele está a tirar proveito da sua função como profissional. Se um adulto, ou seja o que for, viola uma criança, aí está a tirar proveito dela. Neste sentido, em que está a tirar proveito da sua fragilidade, de não se poder defender ou de se poder negar, para produzir um evento que, na consideração desse homenzinho, vai-lhe trazer prazer e satisfação. E, portanto, esta é a noção mais, digamos assim, mais crua que pode ir ao encontro da noção de pecado. Contudo, isto depois, tal como tudo, esta noção pode ser atribuída a tudo. Porque, é a mesma coisa que pensarmos, sei lá, dois países que, numa noção de quererem controlar qualquer negócio, em prol de uma negação de união, matam-se uns aos outros. E matam-se aos outros neste sentido, em que, com pena minha e pena do resto do mundo, não são os presidentes no ringue de boxe a darem murros um ao outro, não é? Ou os dois reis, ou seja lá quem fosse. Ou até fazerem um joguinho de xadrez, um contra o outro. Qualquer coisa assim minimamente interessante. Mas não. Portanto, em prol da decisão de uns, vai haver outros tantos que vão ser crucificados em prol de algo que não estão a lutar para. Porque até nesse sentido não estão propriamente a cumprir uma função. Portanto, a produzir também igualmente um pecado. Mas aí é mais difícil porque eu mesmo não gostando de todo o conteúdo puramente militar, eu consigo dar-lhe função para o benefício da sociedade cívica. Mesmo que, lá está, tem que ser em coisas estupidamente extremas. Porque lá está. São... E, portanto, eu posso não atribuir pecado a alguém
que mata mais alguém que está a violentar pessoas, aleatoriamente, ou a matá-las também, numa cidade, concluindo, já aconteceu em alguns países, em escolas e afins, não é? Pessoas que entram em desregularidade emocional e que têm armas e que, eles usam. E alguns, aparece um militar qualquer que mata o homem. E eu não atribuo um pecado ao homicídio do homem que estava a matar pessoas. E, portanto, eu atribuo-lhe pecado ao gajo que estava descontrolado e que estava a matar pessoas. Nesse sentido, não é preciso ter noção e uma certa sensibilidade do que é o limite e a interpretação do pecado. Depois, a masturbação, a história tem-nos mostrado no conhecimento do corpo, não é? Que a masturbação até, supostamente, segundo o tal gajo que desenvolveu uma técnica de interrupção de ejaculação para usar aquela energia que seria a sua energia vital numa ejaculação, aproveitar aquilo para recuperar as coisas orgânicas do corpo, supostamente, na história lá do livro, o gajo quase chegou aos 200 anos. Se calhar, o exercício de masturbação com interrupção da ejaculação deve ser grande, porque supostamente o homem, né, usou aquilo e descreveu isso. Não sei. Mas, neste caso, é que a masturbação é um exercício do corpo. Portanto, aquilo não pode ser um pecado. Na comparação, uma vez mais, nesta questão de saber atribuir pecado a alguma coisa, se quisermos, não é? Atribuir esse significado, não é? O gajo que se masturba não tem pecado nenhum. O gajo que viola a criança, ou a mulher, o homem, porque está com vontade, sim, esse tem pecado. Porque fez uma coisa que lá está. Não teve consentimento. Nesta noção, não é? Nesta noção de que estava a servir simplesmente uma emoção corporal. Uma coisa que a malta, quando se sente extremamente nervosa, vai correr para desgastar energia. Ou, por exemplo, há malta que gosta de adrenalina. É o único momento que se sentem calmos. O único momento que conseguem usufruir da calma é quando estão 300 a hora. Nisto, sobre estas questões da... não será um pecado um gajo andar a 300 a hora. Mas podemos considerar que na atribuição do valor do pecado é pôr em causa, é pôr em risco. Porque não é só a pessoa, pode matar mais alguém. Só isso. Se for na condição da pessoa, em princípio a pessoa também sozinha num deserto qualquer, em princípio não se vai atirar ao chão a 300 a hora, só pelo prazer de ter um acidente, digo eu. Por isso estas questões a gula, por exemplo, vamos ver aqui os pecados. Existem tantos pecados. Mas depois existem os pecados digitais, os mortais, os capitais, existem pecados para tudo e mais alguma coisa. Pelo menos eles vão se adaptando ao conhecimento e vão filtrando o que eles consideram que é pecado ou não. É giro. Mas o pecado não está na ação, está... é algo mais além da ação. São os princípios e a razão para. É curioso. Nos pecados quaisquer, vamos aqui aos pecados capitais. Nem sei o que é que são. Os pecados capitais,
são, segundo a doutrina católica, os principais erros ou vícios que dão origem às diversas ações pecaminosas cometidas pelas pessoas. Em outras palavras, pode-se dizer que a raiz dos pecados, os líderes das más ações e dos maus pensamentos. O termo capital tem origem na palavra latina caput, que significa cabeça, parte superior, claro. Bom, então, existe a soberba, que é a tendência de considerarmos melhores que os outros. Pronto, isto está associado a toda a mecânica histórica, igualmente da religião, mas principalmente na atualidade esportiva, de competição. A competição só pode existir entre pessoas quando uma delas quer ser melhor que a outra ou tem inveja do bom que a outra consegue ser. Portanto, e a Igreja também produziu isso na realidade. Não é preciso falar-nos sobre estas coisas. Pronto. A seguir, avareza, também chamado de ganância, o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. Pronto, sim, mas eu concordo com tudo. Lá está. A qualidade, digamos assim, de vida de cada um está entregue a esta ferramenta que nos facilita imenso essa mecânica do desejo. Tenho desejo de um computador, compro um computador. Porquê? Porque tenho dinheiro. Se não tiver dinheiro, não compro, e se for tentar encontrar as pessoas que fazem computadores e que produzem aquilo em casa, em princípio, eles não me vão oferecer um, porque eu vou lá. Em princípio, está tudo bem. A inveja. A inveja é mesmo total. A inveja é deliciosa. A tristeza pelo bem da outra pessoa. Foi aquilo que eu estive a falar há um bocado. Yeah. Está associado à competição. A competição, que lá está, não está na associação de alguém se autocompetir consigo próprio perante a realidade, não é? Mas competir com mais alguém. É inveja. Não interessa falarmos sobre livrem-se, blá blá blá, o que é que um disse, o outro não disse. Isso não interessa, são valores. Mas pronto, isto é uma coisa qualquer da Igreja e, portanto, eles consideraram que as explicações, não sei, tenho que referir o livro. Tudo bem. A ira, raiva ou fúria é uma manifestação intensa de indignação que pode levar às agressões verbais ou físicas. O oposto da ira é a paciência. Sim, pronto, mas aqui existe aquela questão, não é? Aquela questão que é tramada, não é? Porque a ira, a fúria, portanto, a irritação é uma coisa normal quando, lá está, quando existe uma das partes que não quer saber. Portanto, se uma das partes for inflexível e ele não quiser evoluir, em princípio, ela é a causa da fúria dos outros. Porque a mãezinha e o paizinho também de vez em quando ficam furiosos com o filho ou com a filha, porque parece que eles não estão a perceber aquilo. Já disseram olha, podes cair daí, vais-te magoaste há bocado, choraste e agora estás aí outra vez. Eu não sei. Pronto, e se for uma coisa assim, pode ser perigoso. Pronto, o filho, quer dizer, o pai ou a mãe vai ficar furioso, vai perder o tino na associação até destas questões. Eu estou a dizer das questões puramente familiares. Pronto, que têm em causa a afetividade e todas aquelas coisas todas. Pronto. Portanto, a ira, a raiva ou a fúria manifesta-se quando uma das partes parece que não quer saber da outra.
a outra sabe que a outra sabe. E pronto. E a questão aqui é essa relação de afetividade e ele de atenção, que não existe por uma das partes. E por isso, pronto. A mais orgulhosa, nem sei se o orgulho também é um pecado, mas a mais orgulhosa irá, digamos assim, criar um... Bom, se a outra pessoa estivesse permanentemente atenta a ela, vai ser um problema eterno. Problema eterno. Mas não, por norma, os filhos e as filhas, por mais mal comportados que sejam, na sua experimentação da realidade, não é? Pronto, por norma, entendem aquilo que fizeram. E por isso melhoram e não voltam a fazer. E eles não produziram nenhum pecado. Nem os pais, mas nesta noção comportamental. Pronto. É preciso, pronto, perceber. Uma coisa são as razões que alguém tem uma ação para com alguém. Porque senão, se calhar, qualquer dia nós podemos considerar que, os países que andam em guerra são países que se amam. Mas pronto, que uma vez mais não sabem partilhar aquele conteúdo afetivo e, portanto, andam a competir uns com os outros, amando-se. É um amor pouco saudável, é verdade, mas há relações que duraram anos nesta noção, não é? Nesta noção de que uma das partes nunca quis dar o braço a torcer e, como tal, pronto, a pessoa que dependia da pessoa que não queria dar o braço a torcer passou, claro, extremamente indignação constantes, raiva, fúria, ira, claro. Claro. Mas pronto, nesta noção que, pronto, há uma dependência ali emocional e afetiva entre aquelas duas pessoas. Ou três, ou seja o que for. Então, claro, entende-se perfeitamente. Completamente. Normal que... E mesmo assim, pronto, é punido por lei. Mais, luxúria. O que é que ele tem aqui? Aos desejos sexuais, associado aos desejos sexuais. Isto tem a ver com o abuso do sexo, a busca excessiva do prazer sexual. O oposto da luxúria é a castidade. Pronto, é o oposto. Pronto, mas como viram, os padrezinhos, isto é uma história da humanidade, isto, até naqueles países completamente radicais a tudo isto, existem casos assim. Mas pronto, a questão toda é estas coisas, o abuso, por exemplo, esta questão, por exemplo, o abuso do sexo, o abuso do sexo, não sei o que é que será o abuso, porque é esta questão, não é? Não há um problema que haja um abuso do sexo, desde que as duas partes, não é, as partes que estão a produzir o sexo estejam a fazê-lo via consentimento mútuo. Só. Se houver consentimento mútuo, a partir daí é mais difícil associar um crime. Porque faz lembrar aquele homenzinho, uma das várias centenas de homens, não é? Que apareceu, acho que foi na Alemanha, um casal qualquer, que queria, pronto, pôs um anúncio na internet para ver se havia alguém que quisesse ser comido, literalmente, não é? E pronto, e apareceram centenas, e houve um homem que foi escolhido e que o comeram, não é? E nisto, a própria lei diz, como é que eu consigo condenar alguém que fez uma coisa que foi, não é, consentida pela outra? Não pode.
Por isso o casal não foi propriamente... quer dizer, depois lá encontraram novas razões para aplicar aquilo, não é? Mas neste sentido em que se há uma constante que pode ser um abuso para muitos, mas uma repetição positiva para outros, pá, é o que eu digo. Não existe o abuso. O abuso é a obrigação de, a imposição de. E a busca excessiva do prazer sexual. E isto, pronto, a busca excessiva do prazer sexual, ela nasce como lá está, como é que eu ia dizer? Todos nós, a maior parte do mundo inteiro, quando vai sair à noite, e portanto seja lá até nas festas de estudantes e afins, que eu falei por ali fora, há uns vídeos atrás, sai em prol em busca de um prazer que, na felicidade máxima, pode ser sexual. Pronto. E se não houver um abuso por parte das duas partes, ou das partes que procuram esse prazer sexual, não há um pecado. Porque é isso, não é? Porque a questão toda, que é difícil, creio eu, entender, não é? São estas questões. Uma coisa é por isso que eu digo que o gajo que vai comprar a droga ao traficante, o traficante não pode estar a fazer nada de mal porque ele não está a obrigá-lo a comprar. E ele também não está a obrigá-lo a consumir. Portanto, até nesta questão das drogas, as drogas não são. O que é que são? As drogas são uma forma de sentir a realidade. Nada mais. Não há propriamente. Por isso que aqui a luxúria, pronto, aqui está na associação do sexo, quando a luxúria está também na associação de um excessivo requinte decorativo que, pronto, que existe muito e é muito apreciado em imensos pontos do mundo. E isso é que é, para mim, a luxúria. Pronto, aqui a questão da sexualidade, lá está. Tem a ver, para mim, pelo menos, tem a ver com essa questão. Se é imposição, é pecado. Se não é imposição, não é pecado. Ponto. Simples. Mas a gula, ora aí está. O desejo de comer e beber de maneira exagerada. Para além das necessidades. Pronto. Isso é uma coisa que também existem milhares de pessoas por aí fora que usufruem disto. Não sendo propriamente não sendo um pecado, não é? Porque simplesmente estão a usufruir. Se me disserem assim, neste sentido de gula, que eu consigo atribuir gula a isto, mas não sendo isto. Não é? Portanto, pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Isto não é um pecado. Agora, se a pessoa pede imensa comida e não a come, portanto ela vai ser estragada, isso é gula. Portanto, há um excesso de requerimentos desnecessários que estão a ser constantemente pedidos, tendo em conta que, pronto, não é preciso tanto.
Portanto, é quase nesta noção da comercialização de qualquer produto. Há milhares de produtos por aí que se estragam na viagem da sua produção até à venda. Milhares, bilhões, bilhões e bilhões. Porquê? Porque é um excesso. É um excesso. As vacas, os extermínios de tudo e mais alguma coisa. São excessos. As guerras, excessos. São tudo excessos. E isso é tudo gula também. No caso da gula, trata-se do consumo de excessos ao qual se atribuem males físicos e espirituais. Pronto. Há uma... Depois associa uma preguiça. A maior parte dos cientistas do mundo e a maior parte das pessoas que encontraram conteúdo para oferecer ao resto do mundo eram pessoas extremamente preguiçosas. Porque, pronto, não é? É que é preciso ser preguiçoso para ao fazer alguma coisa, ir por um processo tão simples, tão básico, que dá a sensação que a pessoa realmente não está a fazer nada. Porque, pronto, é o cientista, naquele sentido até do gajo que passa a vida a estudar, nesta noção de uma coisa qualquer associada à química ou à física, ou seja o que for, pronto. Portanto, nesse sentido, existe uma preguiça. A pessoa não faz mais nada que não ser aquilo. Contudo, pronto, na associação do cientista, pronto, ele vai produzir alguma coisa, pode produzir alguma coisa que é útil para o resto da humanidade, porque o resto da humanidade não estudou, não passou o tempo a pensar naquilo, logo não ia chegar lá. Não era por alma da vontade, assim, só porque apetece-me agora, pronto, e acontecia. Pronto. E portanto, a gula é o excesso. O excesso de alguém que come, pronto, realmente não será bom para a pessoa, não é? Ao nível da saúde, portanto, pronto, e como não é para o físico, é para o espiritual, porque o espiritual é o mental, é a forma de estar da pessoa. Logo a pessoa não se vai sentir tão bem porque, pronto, começa a estar demasiado gordo. Ok, está tudo bem. Isto não é propriamente... Não, mas as explicações disto são assim um bocadinho... Não são mais de todas. Tendo em conta que, pronto, não concordo propriamente em tudo. E depois a preguiça, lá está. Olha, o sétimo pecado. A preguiça. Tipo, todas as pessoas do mundo que não fizeram grande coisa neste mundo foram as que fizeram menos mal ao mundo. E às outras pessoas, e aos outros bichos, etc. Os que fizeram menos mal. Da falta de vontade ou interesse em atividades que exigem algum esforço. Se vocês considerarem que estar parado no mesmo sítio durante horas não é um esforço, pronto, em princípio é porque apreciam as horas intermináveis que ficam parados enquanto fazem outras coisas. Sem pessoas, sem companhia.
abstraído de tudo o que está a acontecer à nossa volta. E se um gajo meter mesmo assim, como toda a gente estudou, em princípio, quando estudaram assim mesmo a valer, passaram tipo uns bons tempos sem falar com ninguém. Tentavam, pronto, provavelmente falar com as pessoas mais queridas, enfim, mas tem que haver um desligamento para haver um trabalho que é puramente, até para a interpretação da religião e da Bíblia e afins, tem que haver isso. Até tem que haver uma preparação para a pessoa, em princípio, não levar tudo à letra. E assim de uma forma intensa, porque lá está. A preguiça foi a que mais descobriu no mundo e foi a que menos mal ao mundo fez. Portanto, pronto. A preguiça, isto já deve estar na associação dos tempos em que, pronto, a religião começa a ter poder de decisão nas sociedades e obriga os outros a trabalhar. E quando eles dizem, não quero trabalhar, dizem, pronto, este gajo é um pecador. Não quer contribuir para o nosso sistema económico. Portanto, é um marginal, um criminoso. E pronto, e foi o que eu disse lá naquele videozinho lá da ofensa galáctica, não é? É só por questões de valor, nada mais. Expressões numéricas que representam valor, é lindo, 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 lindo. Pronto. E como vocês sabem, pronto, estes foram os pecados capitais, mas depois havia mais. Pois é, espera aí, vamos ver mais. Então um a menos. Quero outros. Bom, porque é que existe aqui os capitais, os venial, os veniais, que são os veniais. Veniais. Lista. Vamos ver os pecados veniais. Eu nem sei o que é isto. Diz que uma das consequências do pecado venial é o enfraquecimento da virtude da caridade. Cada fiel é chamado a exercer. Cada fiel. Bom, tinha ali um erro da estruturação. Pronto. Também ensina a Igreja que o pecado venial, que fica deliberado sem arrependimento, leva a pessoa, pouco a pouco, a cometer pecados graves. Portanto, pronto, isto até nesta noção não é do pecado, outra vez. Porque, pronto, esta noção de a gravidade está outra vez mais nesta noção de que, pronto, houve... Mas é mais profundo, porque, pronto, é mais profundo. Contudo, pronto, até está uma boa explicação. Portanto, digamos que na atualidade, tanto é que existem bilhões que se calhar alguns já têm vacina, mas continuam a não ter sopinha. Bilhões de pessoas que continuam aqui a exercer este pecado venial. Não é?
um nome interessante. Que é, pronto, ninguém, como quem diz. Muita gente não dá nada a ninguém. E pronto, quem dá alguma coisa, ao menos, é o que eu digo, na minha aplicação, toda a gente dá alguma coisa a alguém. Portanto, tendo em conta que são expressões numéricas que representam valor, dá tudo aquilo que a outra pessoa precisa para ser livre de escolha. Nesse sistema que, pronto, o mundo escolheu. Escolheu ou desenvolveu, no fundo. Escolheu, não é? Nós nascemos e o sistema já cá andava. Pois é. Pronto. E pronto. Muito bonito, muito bonito. Eu esqueci-me como é que se chama este vídeo, mas como vocês perceberam, esta coisa é até interessante. Menos, lá está, a obsessão da perfeição na associação do significado da expressão. Porque lá está. Se nós não formos minimamente sensíveis, não, pronto, é que se duas pessoas, muito antes de se casarem, até dois adolescentes ou dois jovens, quiserem experimentar o sexo, no fundo, não há um pecado associado por eles estarem a fazer sexo. Porque eles querem experimentar aquilo. Ou querem fazer aquilo. E se casar, até estão viciados em fazer aquilo. Quando faz. Mas, lá está. Não existe um bloqueio externo que os impede de fazer aquilo. No sentido em que ambos querem fazer aquilo. E, portanto, não é um pecado. Seria um pecado quando o rapaz ou a rapariga obrigasse, não é, uma das partes a fazer aquilo. Seja uma única vez, seja para o resto da eternidade, compulsivamente até a exaustão. Tanto faz. Pronto. E pronto, isto está-se a tornar uma coisa muito bonita. No fundo, a Igreja também tem bons valores. Não é? Valores morais. Contudo, como a Igreja sabe, isto não é... A economia e o sistema económico não é um sistema propriamente moral. Não é? Imoralidade ao máximo. São festinhos de ejaculações de imoralidades. Festinhos. A coisa mais perversa que pode haver é mesmo o negócio que existe de tudo e mais alguma coisa em prol do enriquecimento. Em prol de haver mais dinheiro. Nada mais. É como ver os foguetes. Foguetes, que bonito. É a mesma coisa. Que bonito. Existem mais números na conta. Já posso sonhar em comprar outras coisas. Só para se experimentar. Depois esquecê-las.